Fala, torcedor vascaíno. Após o Coutinho entrar muito bem contra o Palmeiras, ele tem chance de começar como titular contra o Cruzeiro no jogo de domingo. E o Payet tá engordando de novo? Qual é o real motivo do francês ter caído de rendimento com a camisa do Vasco? E o Daverson, que fez 2 gols no Fluminense na Libertadores ontem, não pode jogar contra o Vasco na Copa do Brasil. E os ingressos para a torcida do Vasco para o jogo de domingo contra o Cruzeiro já estão esgotados. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes, eu peço o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento desse vídeo também, que é muito importante e ajuda demais. Quem não é membro também pode virar a partir de R$3 no nosso canal, tá bom? Agora vamos para as notícias, vamos para as informações que é importante pra caramba. Vamos lá? A primeira informação é sobre o Coutinho. Vamos lá. Felipe Coutinho pode ser titular contra o Cruzeiro. O NTCast exclusivo tá aqui, ó. Conforme apurado pelo ótimo desempenho nos treinamentos, Coutinho tem grande chance de ser titular no próximo domingo, dia 29, às 6h30 da noite, quando o Vasco enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tá aqui, ó. Coutinho titular, meia vem treinando bem e tem boas chances de começar como titular na partida contra o Cruzeiro no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. E aí, faço essa pergunta para vocês, torcedores vascaínos. Coutinho titular para domingo? E aí, vocês colocariam quem? Colocariam o Coutinho no lugar do Payet ou colocariam o Payet jogando do lado do Coutinho? E aí, faço essa pergunta para vocês, tá? Então, minha opinião, cara, eu colocaria o Coutinho sim como titular. Se ele conseguir jogar como titular na equipe do Vasco, ele tem que ser titular, tem que arrumar a posição ali pro Coutinho, nem que seja no lugar do Payet. Payet não tá jogando nada mesmo, e o Coutinho entrou muito bem contra o Palmeiras no último jogo, né? Entrou querendo pra caramba, aquele drible ali que repercutiu em todos os lugares, em todo mundo, né? Não só no Brasil, em todo mundo. Jornal espanhol falando sobre o Coutinho e etc. É um baita jogador, né, que a gente sabe, a gente obviamente não tem aquela certa paciência, o jogador tem que pegar ritmo de jogo e não sei o que, a gente torcedor vascaíno, não só torcedor vascaíno, torcedor do futebol brasileiro não tem essa paciência de esperar o jogador ter calma pra pegar ritmo de jogo e não sei o que, não quer, né, quer o Coutinho logo ali jogando bola, jogando futebol que a gente sabe que ele tem. E domingo, ele entrou muito bem contra o Palmeiras, que é uma ótima equipe, inclusive muito bem treinada pelo ia falar Rafael Paiva, mas não é não, Abel Ferreira. Então, cara, é um ótimo ponto ali, uma ótima entrada dele no segundo tempo, mudou completamente o jogo. Infelizmente, não conseguiu mudar o placar, né? Mas tentou o jogo inteiro, a gente viu ele se cobrando. Então, cara, realmente, ele quer vestir a camisa do Vasco, ele quer representar o Vasco da Gama e tudo mais, tá? Então essa informação é muito importante, o Coutinho pode começar domingo contra o Cruzeiro como titular. Inclusive vou fazer até uma enquete na comunidade aqui do nosso canal sobre essa pergunta. E aí, você prefere o Coutinho ou o Payet como titular, tá? Então faço essa pergunta pra vocês, torcedores vascaínos. Ou então vocês querem ver os dois juntos, faço essa pergunta aí também. Então, cara, falando de Payet, vamos lá pra notícia do Payet. A condição física de Payet gera incômodo nos bastidores do Vasco. O meia francês não vive bom momento com a camisa Cruz Maltina. Então tá aqui, ó. Após a partida foi recheada de polêmicas envolvendo a arbitragem. Um dos principais jogadores do Vasco, o atacante Pablo Verratti, afirmou em entrevista. Enfim, isso aqui não importa também. Momento de Payet, isso aqui importa. Quem atravessa um momento complicado no Vasco é o meia Dimitri Payet. O francês vem sofrendo com duras críticas da torcida vascaína, visto que não consegue repetir o bom desempenho do ano passado. Apesar da derrota para o Palmeiras, o Vasco faz uma ótima temporada e Payet, uma das principais referências técnicas da equipe, tem destoado. Muito da queda de rendimento do meio-campista se dá por conta de sua condição física. Então, não é de hoje que Payet é criticado por não estar em forma. Joel Santana comentou em seu canal sobre a situação física do francês do Vasco e fez duras críticas ao atleta. Incômodo nos bastidores. A atual situação de Payet gera burburinho nos corredores do Vasco. O Bola VIP Brasil apurou que há clima interno de insatisfação com a condição física do meio-campista vascaíno. Então, meu irmão, aqui ó, o próprio presidente do Vasco, Pedrinho, não está feliz com a condição física de um dos seus principais jogadores. Payet tem contrato com o Vasco até julho de 2025. E o camisa 10 chegou a ser sondado por equipes do exterior. Então, cara, informação importante, né? A gente já comentou bastante sobre o Dimitri Payet nas nossas lives e tudo mais, dei minha opinião também sobre isso. Cara, é o seguinte, é que eu falei pro pessoal, gente,
Ele chegou gordo, a gente sabe que ele chegou gordo. E, cara, ele pareceu que ele queria jogar no Vasco mesmo, queria representar a camisa do Vasco dentro de campo. Pô, emagreceu completamente. Campeonato Carioca no início desse ano, chegou completamente magro e conseguiu arrebentar, né? Jogou pra caramba o Campeonato Carioca. Beleza, João, é o Campeonato Carioca. Beleza, eu entendo esse ponto também. Mas ele começou a jogar uma bola que ano passado ele não jogou, tá? Aqui ano passado, cara, gente, não sei se vocês lembram, mas ele é reserva na equipe do Vasco, tá? Ano passado. Ele foi importante porque ele fez aquele gol contra o América de falta, que aí pareceu o Roberto Dinamite, etc. Enfim, cara, o Payet, ele ganha 1.500.000 reais por mês, 1.300.000, mais de 1 milhão. Um jogador que ganha 1 milhão de reais na equipe do Vasco hoje em dia, que no Vasco só tem dois jogadores que ganham 1 milhão, que é o Coutinho e o Payet, tem que ser importante, tem que ser um jogador diferente na equipe do Vasco. E o Payet não tá demonstrando esse jogador diferente que ele era pra ser, entendeu? Então tá quebrando um pouco as expectativas do torcedor vascaíno em cima dele. Eu faço essa pergunta pra vocês. Gente, o Payet chegou gordo, a gente sabe. Depois ele entrou em foco, conseguiu emagrecer, perdeu muito peso. E chegou início do ano, emagreceu, ficou magrinho. E agora ele tá engordando novamente. A gente vê ele bochechudo, a gente vê ele um pouquinho mais gordo. Então, cara, já tá meio que se largando, vamos se dizer. Ou ele tem algum problema de engordar e emagrecer toda hora, tá? Eu não faço a mínima ideia. Foi que eu fiz o questionamento na minha live. Gente, o Payet tem condições de pagar uma cozinheira para comandar a comida dele diariamente, uma nutricionista própria para cuidar dele 24 horas da condição física dele. Ele treina, né, no CT do Vasco de manhã, no sol quente. Então todos os dias ele tá treinando. Ele tem academia no CT para fazer também. Ele tem academia na sua casa. Se ele não tem, ele pode ter, que ele tem condições. Então, meu irmão, se o cara tá gordo novamente, tá engordando de novo, ou ele tem algum problema que a gente não sabe, ou ele tá fora sem foco, não quer saber de nada e tá engordando novamente, entendeu? É a minha opinião. Eu quero a opinião de vocês nos comentários. E aí, eu fui buscar uma foto do Payet no Google. Essa foto aqui do Payet na época do Olympique de Marseille. Gente, o Payet, ele nunca foi magrinho. Ele nunca foi aquele jogador magrelo. Aqui no Vasco, acho que foi a primeira vez que eu vi ele magrelão. Primeira vez não, né? Eu acho que no West Ham ele era magrelo também. Mas aqui no Vasco ele ficou magrelão. E essa foto do Payet ali se resume um pouquinho, né? Um pouquinho bochechudo, um pouquinho com barriga ali também. Tem essa foto também aqui no Olympique, ó. Ele um pouquinho já bochechudo aqui também, ó. É um jogador, gente, que ele já tem essa característica de não ser aquele jogador magrelo, tá? Ele não é aquele jogador magrelo e tudo mais. É um jogador que, só que na época, ele era muito mais jovem, ele conseguia render dentro de campo. Hoje em dia, o Payet tem 38, 37 anos. Então, ele não rende o mesmo que ele rendia antigamente. Então, antigamente, ele podia ter um corpo que ele tem hoje em dia e jogava a bola pra caramba, porque a perna dele aguentava. Hoje em dia, o Payet já é um pouquinho mais velho. Então, ele tem que um pouquinho se cuidar mais, né? Se ele quer continuar jogando bola em alto nível, ele tem que se cuidar mais, tá? Então, esse é o ponto aí sobre o Payet, sobre a situação do Payet, se ele tá engordando novamente. Pela notícia ali do Bola VIP, tá gerando incômodo nos bastidores, pela condição física do atleta. Não sei se é verdade a matéria, mas estou trazendo pra vocês, tá? Agora um outro ponto é do Daverson, né? É do Davinho, que ontem fez um 2-0, fez 2 gols em cima do Fluminense na Copa Libertadores da América, acabou eliminando os Flores. Cara, fez a proeza de eliminar o Flores da Libertadores. Ele que é vascaíno declarado, já falou que é vascaíno, que tem um sonho de jogar no Vasco. Então tá aqui, ó, mas tem um dado importante. Daverson, do Atlético Mineiro, não jogará contra o Vasco. O atacante Daverson, do Atlético Mineiro, não enfrentará o Vasco pela Copa do Brasil. O atleta atuou pelo Cuiabá contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, na segunda fase do torneio, o que impossibilita de jogar pelo Galo. Então, ele já atuou com a camisa do Cuiabá, na Copa do Brasil ele não pode atuar com uma outra camisa. Então, ele tá fora do jogo contra o Vasco. Então, a gente não vai ter o Daverson, que mudou completamente o jogo do Galo ontem. Apesar que o Galo massacrou o Fluminense o jogo inteiro, mas o Daverson que mudou o jogo acabou fazendo 2 gols e aí acabou eliminando os Flores da Libertadores. Tá? Então, informação importante, o Daverson não vai jogar contra a gente nos 2 jogos da Copa do Brasil. Um outro ponto é pro jogo de domingo contra o Cruzeiro no Mineirão, é que os ingressos para a torcida do Vasco já estão esgotados. Então tá aqui, ó, Cruzeiro versus Vasco, ingressos para a torcida vascaína abriram hoje às 6 horas, então ontem no caso, né, às 6 horas, mas já esgotaram. Então, meu irmão, mais uma vez a torcida do Vasco mostrando sua representatividade dentro de campo,
no estádio, né, representando a camisa do Vasco, a torcida do Vasco que é, cara, mundialmente gigante. Nos Estados Unidos tem torcida do Vasco, que lota estádio, em diversos estados do Brasil, então todo lugar tem vascaíno, e mais uma vez em Minas, torcedor do Vasco representando lá no Mineirão, tá? Então, informação importante pra gente saber aí sobre o jogo de domingo contra o Cruzeiro no Mineirão, às 6h30 da noite. A gente vai fazer aquela livezinha pré-jogo, trocando aquela ideia com vocês e tudo mais, tá bom? Então, gente, é mais ou menos isso, as informações que teve. Conto com o like de vocês, tá? Compartilhamento também de vocês é muito importante, ajuda pra caramba, ajuda de verdade no nosso canal. Agradeço de coração o apoio, a presença de vocês. Ontem não teve live, acho que hoje também não vai ter live, porque eu vou ter que fazer um trabalho aqui em casa. Tô fazendo um trabalho da faculdade, está uma correria. Amanhã também acho que não vai fazer live. Então esses 3 dias aqui não vai ter live, mas provavelmente no sábado vai ter aquela livezinha trocando aquela ideia com vocês, tá bom? Então tamo junto, muito obrigado de verdade. Caso surja alguma notícia de última hora aí durante a tarde, eu faço um videozinho e trago pra vocês aí em vez da live, tá? Porque eu não vou poder fazer a live, eu faço um videozinho trocando aquela ideia com vocês e fazendo um videozinho vocês assistem aí, tá bom? Então beijão, um abraço pra todos, um abraço de coração, saudações vascaínas. Sábado a gente tá de volta aí com a livezinha, talvez amanhã eu não faça live, na sexta-feira. Caso eu faça, eu aviso vocês também, tá bom? Beijo no coração de todos, abraço, saudações vascaínas e fiquem com Deus, tenham um ótimo dia.